Vamos determinar o campo magnético de uma espira circular e de bobinas em geral. Vamos ver inicialmente como é uma montagem experimental, uma montagem onde você tem uma espira circular com corrente. E qual é o modelo idealizado que a gente usa para determinar o campo magnético ao longo do eixo dessa espira. Sabendo como é o campo magnético de uma espira, vamos ver em seguida como é que fica o campo magnético de uma bobina, onde a gente tem múltiplas espiras em um enrolamento que fica sendo um enrolamento helicoidal. Então, como a gente pode usar essa fórmula idealizada do campo magnético da espira única nessa bobina com N espiras helicoidais? Vamos lá. Vamos pegar uma espira circular e determinar a intensidade do campo magnético sobre o seu eixo. A espira tem um raio A, é alimentada por uma fonte DC, no caso uma pilha, tem um resistor aí para bloquear um pouco a corrente e um par de fios trançados que liga a fonte à espira em si. Para resolver o problema, a gente precisa criar um modelo idealizado e vamos criar um para ele. A espira está ligada à fonte com um par de fios trançados. Esse tipo de linha com um par de fios trançados, ela reduz muito a influência em qualquer parte do circuito. Então também vai reduzir a influência dessa parte no campo magnético sobre o eixo. E uma outra coisa é que a gente pode também tomar esse ponto de conexão entre esse par trançado e a espira em si, a gente pode tomar ela como sendo uma coisa contínua. Dessa forma, a nossa espira circular ela pode ser idealizada como uma circunferência de raio A. Então, uma linha matemática de espessura zero com uma corrente I. E vai ser mais fácil para a gente aqui usar coordenadas cilíndricas. Vamos deixar desse jeito aqui, a circunferência no plano XY e o seu centro na origem. Vamos adotar a corrente como sendo ao longo de Eθ, como está na figura, e o ponto P, onde a gente quer determinar o campo, a uma distância Z0 do plano da espira. E o problema fica reduzido então em determinar o campo magnético no ponto P dessa espira idealizada. A gente tem pela equação de Biot-Savart o campo magnético infinitesimal dB. E a gente sabe que o campo no ponto P vai ser uma soma vetorial de todos os dBs. Antes de fazer a parte matemática, vamos fazer uma análise qualitativa desse problema aqui. A gente tem esse cenário para o dB. Veja que a orientação do produto vetorial de dl com o vetor ômega, ela que dá a orientação do vetor dB. E por isso o dB ele fica perpendicular a esse plano que está aqui em achureado. E para um dl em outra posição da espira, a gente teria algo como isso aqui. E dessa forma, pegando sucessivamente os dLs ao longo de toda a espira, a gente vai ter no ponto P isso aqui. Todos os vetores dBs eles vão formar um cone. Agora, esses dBs eles vão ter orientações diferentes, mas os seus módulos, o seu tamanho aqui no desenho, eles vão ser todos iguais. Isso porque o ponto P é equidistante a qualquer ponto ao longo da espira. E para determinar o campo, então a gente precisa somar todos esses dBs nesse ponto P. Isso parece complicado, mas se a gente usar a tática do Jack, vamos desmembrar o vetor dB que a coisa fica simples. Aqui eu tenho dB gerado por esse dl que está entrando na página. Eu pego esse dB e desmembro em duas partes, uma parte paralela ao eixo e outra perpendicular ao eixo. Agora, diametralmente oposto, eu tenho um outro dl que vai dar isso no ponto P. Veja que para esses elementos diametralmente opostos, os dLs eles têm sentidos opostos. Aqui na direita ele está entrando na página e na esquerda ele está saindo. Vendo esses dBs desmembrados, dá para ver que esses componentes perpendiculares ao eixo, eles têm a mesma intensidade e sentidos opostos. Portanto, eles vão se cancelar. Agora, os componentes paralelos ao eixo, eles vão simplesmente se adicionar. E como para cada dl ao longo da espira sempre vai ter um outro diametralmente oposto, é de se esperar que a gente tenha no final apenas um componente ao longo do eixo z. Por isso não vai ser tão complicado assim adicionar esses vetores desse cone. A gente vai ter que se preocupar apenas com um componente paralelo ao eixo z. Vamos escrever tudo isso matematicamente. Aqui a gente tem o vetor dB que é gerado pela corrente no DI que está entrando no plano. Repare que o vetor dl e o vetor ômega eles são perpendiculares entre si. Dessa forma, o módulo do vetor dB vai ser isso aqui. O elemento dl é o arco, e como se vê pelo desenho, ele tem um comprimento a dθ. Dessa forma, o módulo do vetor dB vai ficar desse jeito.
como esse vetor dB ele vai apontar para diferentes direções conforme a gente varia a posição do vetor dl, para fazer a soma deles para calcular o campo final, vamos representar esse dB em termos dos componentes paralelo e perpendicular ao eixo, e que essa soma vai ficar mais simples, desse jeito aqui. Com isso, o campo resultante fica escrito assim, onde cada uma dessas integrais representa a soma desses vetores que estão ao longo do eixo e perpendicular ao eixo. Nessa segunda integral dos termos perpendiculares, como a gente viu e desenhando aqui de novo, esses componentes de dBs perpendiculares gerados por dl diametralmente opostos, eles se cancelam. E para qualquer elemento dl numa certa posição na espira, a gente sempre vai ter um elemento diametralmente oposto que vai fazer a mesma coisa. Portanto, essa segunda integral, a integral dos dBs perpendiculares, ele vai dar zero. A gente não precisa nem fazer as contas. Sobrou o componente axial, e dessa forma o campo final vai ficar desse jeito. Essa integral dos vetores dBz, onde o vetor dBz é o vetorzinho ao longo do EZ. Vamos ver como escrever esse dBz em termos do dB. Aqui repetindo o desenho para não ter que voltar a página, e vamos chamar o ângulo entre dB e o eixo z de beta. Então o tamanho do vetor dBz, que é o escalar dBz, vai ser dB cosseno beta. A gente conhece o dB, então a gente tem a equação do dBz. Esse é o dBz de um elemento do fio. Os outros, como mostra essa figura aqui, também vão estar todos ao longo do eixo z. Então, essa soma vetorial representada por essa integral vai ser uma mera soma de escalares dBz. Usando o dBz dessa última equação, a integração por toda a espira vai ser uma integração de θ de 0 a 2π. E quando eu faço essa integração que representa a variação do dl em diferentes posições θ, veja que o beta não muda e o ômega também não muda. Dessa forma, eles vão ser fora da integral, junto com as outras constantes, e vai sobrar isso. Aqui encerra a montagem da solução. Agora seria resolver a parte algébrica, que nesse caso ficou bem simples. É só essa integral em θ que vai dar 2π. E o Bz vai ficar assim. Vamos reescrever essa fórmula, porque o beta e o ômega eles estão conectados entre si. Na figura a gente tem o beta entre o dB e o z, o ângulo oposto pelo vértice também beta, esse ângulo interno aqui de cima é 90 menos beta, e então entre ômega e A vai ser beta. Então, cosseno beta é A sobre ômega, e mais essa relação entre os lados do triângulo, e usando essas relações a gente tem que o Bz vai ficar desse jeito aqui. Trocando o z0 pela coordenada z do sistema de coordenadas cilíndricas, a gente tem então a solução final. O campo apenas ao longo do eixo z e com essa intensidade. Não dá para ver como o Bz se comporta. Vamos reescrever ela para a gente interpretar melhor. Veja que o z sobre a aparece no denominador. Então vamos usar esse z sobre a para definir a variável dimensional t. A fórmula do campo magnético vai ser dada por isso, onde a função é 1 sobre 1 mais t ao quadrado, tudo a 3,5. Veja que essa função é adimensional, então é uma função matemática. Ela tem um valor máximo de 1, que é em t igual a 0, e depois diminui conforme o t aumenta para valores positivos ou negativos. Então o campo máximo é no plano da espira e é dado por μ0i sobre 2a. Aqui a gente tem o gráfico da função f, que descreve o comportamento do campo ao longo do eixo z. Veja que ele é máximo em z igual a 0, ou seja, no plano da espira. Quando o t vale 1, ou seja, há uma distância sobre o eixo correspondente ao raio da espira, a sua intensidade cai para 35% do valor máximo, e uma distância correspondente ao diâmetro da espira, a intensidade cai para 9% da intensidade máxima. As linhas de campo seria algo como isso aqui. E aqui na parte de baixo, o gráfico da intensidade do campo que a gente acabou de calcular. Só para ter uma ideia da ordem de grandeza, vamos calcular qual o campo para uma espira de 20 centímetros de diâmetro, aí mais ou menos um palmo de diâmetro, e uma corrente de 3 amperes. Fazendo as contas, vai dar um campo de 1,9 vezes 10 a menos 5 Tesla, que é meio complicado de falar. E isso é 0,19 Gauss. Só para comparar, o campo da Terra é mais ou menos meio Gauss. Portanto, os campos são mais ou menos da mesma ordem de grandeza.
Vamos falar um pouco de bobinas e solenoides, e particularmente do campo de bobinas. Para começar, vamos ver a diferença que existe entre os dois. As bobinas eles são enrolamentos com múltiplas espiras compactas, e os solenoides a mesma coisa, só que ele é mais alongado, o comprimento dele é muito maior que o diâmetro. A gente tem a fórmula do campo magnético ao longo do eixo da espira circular. Essa fórmula ela foi deduzida para fios filiformes, que na prática corresponde a fio bem fininho. Agora, ela é usada para calcular o campo de bobinas e também de solenoides, mas precisa se tomar algum cuidado por causa dessa aproximação que ela foi deduzida para fio fino. Bom, a primeira coisa, a gente tem que assumir que as espiras helicoidais do enrolamento, elas devem ser consideradas como espiras circulares, ou seja, elas devem ser consideradas como circunferências matemáticas. Elas saem e voltam ao mesmo ponto. E que todas as espiras das bobinas, elas estão bem compactadas em uma área cuja seção transversal ela é bem pequena em relação ao diâmetro dessa circunferência. Nessa condição, todas as espiras elas ocupam quase que uma mesma posição no espaço. E dessa forma, o campo resultante vai ser a soma do campo de n espiras idênticas, ou seja, n vezes o campo de uma espira, que a gente pode deixar escrito ainda desse jeito aqui. Na prática, a gente trabalha com um pouco mais de tolerâncias nesses requisitos. Essa figura ilustra duas bobinas feitas com um fio fino e um fio um pouco mais grosso. A bobina grande ela tem uma área de seção pequena em relação ao diâmetro, enquanto a pequena não tem. Então, para bobinas que ficam mais parecidas com esse desenho da bobina G, mais ou menos nessa escala, a fórmula de multiplicar o campo como o campo de n vezes o campo de uma espira, ela é válida. Mas para a bobina pequena, a gente tem que usar um outro recurso. Para essa bobina pequena, o que se faz normalmente é dividir a seção da espira, onde estão os fios, dividir ela em diversas partes e calcular o campo de cada uma dessas partes. Então, cada partezinha vai ser considerado como uma espira. E depois, então, é só sobrepor o campo dessas espiras todas. Bom, vamos para o resumo. Vimos, então, que o campo de uma espira circular é dado por essa equação aqui. E que numa bobina com n espiras compactas com uma pequena área em relação ao diâmetro da bobina, o campo final sobre o eixo é n vezes o campo de uma espira. E é isso aí.